consumo de alimentos ultraprocessados e o impacto na dieta de adultos jovens. Vamos entender a problemática. O consumo de alimentos processados contribuiu com o aumento de calorias totais ingeridas e os ultraprocessados foram maiores ainda entre os indivíduos do sexo feminino, de maior escolaridade e que nunca foram pobres e eutrópicos, ou seja, se alimentam de uma forma mais adequada. Concluímos que a relação desses tipos de alimentos e a ingestão de baixo valor nutricional chama atenção para a realização por meios de estratégias de incentivo e que possa fazer a realidade sobre os alimentos não saudáveis e como impactam negativamente na saúde. Quantas vezes por semana ou durante o dia você se pega comprando uma coxinha de café da manhã? Ou comendo um biscoito nos lanches da manhã ou da tarde? Jantando uma pizza? Não é só a questão de praticidade ou gosto. Muitos fatores influenciam. E um deles é que as empresas gastam muito dinheiro para encontrar maneiras de tornar esses alimentos não saudáveis ainda mais viciantes. Assim como o carro, nossos organismos precisam de combustível para continuar funcionando. E os nutrientes são como combustível para os nossos corpos. Uma salsicha consegue ser tão maléfica quanto o cigarro. A OMS mesmo alerta a respeito disso, sobre carnes processadas e a influência no surgimento de células cancerígenas. E sabemos que salsicha nem carne é, não é verdade? Mas lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. Vejam o que há por trás de cada alimento e o que cada um deles pode causar. O ato de se alimentar é um ato simples, mas a gente tem perdido um pouco a conexão com esse simples. Muitas vezes a gente abre mão de comer uma comida de verdade ou de ter prazer num alimento bom para escolher produtos que são industrializados, ultraprocessados e artificiais. Agora, pensa no corpo humano. O corpo humano ele é composto de cerca de 100 trilhões de células. Agora, pensa numa célula, qualquer célula. Cada célula precisa de cerca de 45 nutrientes para exercer todas as suas funções. Agora, imagina que nós somos esse aglomerado de células e essas células não estão recebendo esses nutrientes. Como será que está funcionando o nosso corpo? Agora, pensa no seu dia a dia. Durante o dia, você às vezes não sente alterações intestinais, refluxo, dor de cabeça? Será que isso vem do que você come? Se a gente não consegue colocar para dentro da célula todos esses nutrientes, as nossas células não trabalham num estado ótimo. E nessas condições, qualquer doença pode se manifestar. Mas existe uma boa notícia. Nós não nascemos e morremos com as mesmas 100 trilhões de células. Estima-se que 50 milhões de células se renovam todos os dias. E o que é isso, senão uma oportunidade de renovar e de recomeçar? Então, o que se deve fazer? Hoje nós estamos consumindo poucos nutrientes e colocando no lugar substâncias chamadas de xenobióticos. São corantes, conservantes, aromatizantes, adoçantes, todos os chamados adulterantes. São substâncias colocadas em ditos alimentos para aumentar a vida de prateleira, a textura e o paladar. A célula, quando recebe aquele xenobiótico, ela acende um sinal de alerta e diz assim: isso não pode ficar aqui, não é natural. Estamos nos tornando pessoas desnutridas no âmbito celular. E hoje já sabemos que a genética só corresponde a 30% da determinação de uma doença. Os outros 70% são fatores ambientais, como uma boa noite de sono, atividades físicas e a nutrição. E aí as pessoas têm fadiga, muitas vezes ao acordar, insônia, problemas de estômago, rinites, todas as ites em geral. Por quê? Porque estamos aumentando a quantidade de radicais livres e isso inflama a célula. Por exemplo, se eu olhar um refrigerante zero e um suco de laranja, é claro que eu vou escolher o refrigerante zero, porque ele não tem calorias. Mas o que eu vou estar fazendo com essa escolha? Comendo lixo, comendo produtos químicos, nenhum nutriente. Mas os alimentos também não são só nutrientes, também são fontes de substâncias que nos protegem, os chamados nutracêuticos. Nutracêutico é um termo utilizado para nomear compostos ativos presentes nos alimentos que não têm a função de me nutrir, mas têm a função de me proteger. Como, por exemplo, o licopeno, presente no tomate e no damasco, que pode ter a sua biodisponibilidade aumentada através do uso de azeite de oliva e a sua principal função é de proteção contra câncer. E o sulforafano, presente no brócolis, que tem função de proteger contra alguns cânceres de intestino.
E esses nutrientes e esses nutracêuticos, eles modulam a expressão gênica. Ou seja, lembra daquela dinâmica da genética carrega a arma, mas o hábito aperta o gatilho? Os nutracêuticos agem como uma trava de segurança, diminuindo as chances de que essa doença venha se manifestar. Então, se nós nos nutrirmos e nos protegermos através dos alimentos que consumimos, nós também temos ainda a terceira proteção, que é o controle das bactérias intestinais. Elas têm uma função tão nobre quanto as células. Elas formam uma série de vitaminas, como por exemplo a vitamina K e a vitamina B. Não é à toa que os chineses dizem lá na sua medicina milenar que a doença começa no intestino. Isso é de uma sabedoria incrível quando a gente começa a entender a importância de um intestino saudável e da manutenção e integridade dos micro-organismos. E como controlar essas bactérias? Dando comida para elas. Sabe qual? Vegetal. Todo mundo sabe que tem que comer frutas e vegetais. Frutas e vegetais são aqueles que vão alimentar os nossos micro-organismos do bem, os chamados probióticos. Esses bichinhos do bem, quando bem alimentados, fazem a sua função de reforçar a imunidade, de formar vitaminas e de manter a própria integridade da mucosa intestinal. Porque aí, se a mucosa estiver íntegra, a gente absorve melhor os nutrientes. E aí vai um ciclo bonito que se fecha. Nós bombardeamos tanto o nosso organismo com tanta comida equivocada, com tanto pensamento equivocado, que a gente está ficando doente. Mas a boa notícia é que a gente pode reverter isso, fazendo novas escolhas, que é voltar a comer comida. Se mesmo assim você se encontra perdido, se você não tem um norte, né, uma direção, se você quer encontrar uma luz, mas você não sei cozinhar, já tentei de tudo, é tudo ruim, não tenho tempo, eu não sei por onde começar, procura um profissional da área, procura um nutricionista. Ele não tá ali só pra te passar a dieta, sabe? Ele vai te ouvir, ele vai entender como você é, ele vai avaliar o teu biotipo, ele vai montar um planejamento alimentar específico pra você. Não vai ser só aquele beabá, né, que muitas pessoas conseguem ver na internet. Não é só isso, ele vai te ouvir, ele vai te compreender, vai entender sobre a sua cultura, seus gostos, seus hábitos e vai te dar uma direção. Não é só comida, dieta, quantidade, tem todo um contexto. Então procure, com certeza você vai mudar, isso é uma certeza, mas claro, depende só de você. Mas não se desesperem, vamos te ajudar. Aqui tem 3 receitas rápidas, fáceis e econômicas. Receita rápida, fácil e super nutritiva. Uma banana fatiada e congelada, bem afastadinha assim, e 200 ml de água. Bata tudo. A essa mistura você vai adicionar 1 colher de sopa de cacau em pó e 2 tâmaras hidratadas. Bata novamente. Por fim, adicione 4 colheres de sopa de chia e mais 2 tâmaras já picadinhas e hidratadas. Só dá uma pulsada para as coisas poderem se misturar. Apresentamos para vocês a aveoca, que pode ser uma substituta da tapioca. É só vocês hidratarem a aveia com água até chegar nessa consistência e deixar por uns 3 minutinhos. Vocês podem usar os temperinhos que vocês tiverem em casa e vão espalhar a massa pela frigideira, ligar no fogo médio e vão virá-la assim que estiver firme embaixo. E aí vocês vão ver que vai formar tipo um wrap, uma massa fininha. E vocês podem usar e abusar do recheio que vocês tiverem em casa. Eu usei pasta de soja, mas pode ser creme de ricota, coloquei mussarela e fica uma receita rápida, gostosa, saudável e cabe no seu bolso. E para refletirmos, toda substância nutritiva é um alimento, mas nem todo alimento é comida. O que também dependerá de seu modo de preparo e consumo. Comida vai além do ato de se alimentar, mas de muito sobre nós.
Compreendermos também que o outro, sobretudo, é aquele que não come como a gente. Temos costumes distintos, gostos, hábitos alimentares dos mais variados, crenças, fisiologias e vida com poderes econômicos diferentes. E tudo isso nos torna especiais, em que cada planejamento alimentar, cada direcionamento deve ser apenas feito para você, pois cada um de nós somos únicos. Get to hear me now.